Nesta sessão temos o Sr. Deputado Bruno Nunes, que me cabe apresentar. É deputado da Assembleia da República pelo Grupo Parlamentar do Chega, é também vice-presidente do Grupo Parlamentar, é vereador na Câmara Municipal de Loures, coordenador da Comissão Nacional Autárquica do seu partido e conselheiro nacional. O Sr. Deputado tem a palavra. Senhora Presidente, todos os deputados e membros deste grupo de trabalho que aqui estão, cumprimentar especialmente quem viajou para estar aqui presente hoje e não deixar de mencionar o facto de quer o Bloco de Esquerda, quer o Partido Comunista não estarem presentes nesta discussão, excluindo-se por completo daquilo que é um debate que é interessante e alargado, independentemente do pluralismo da opinião e da diversidade da opinião que podemos ter. Seria este um fórum importantíssimo para debate e, na pessoa do Sr. Presidente Capoulas Santos, agradecer-lhe o facto de ter tomado esta iniciativa que tão bem resultou. Não deixa de ser curioso que, a nível europeu, nós muitas vezes, na questão das famílias europeias, e foi um dos debates, o porquê de nós trazermos o ID, apesar do Chega não ter representatividade no Parlamento enquanto Chega ainda, e, portanto, ter a sua família europeia na qual se revê. Nós recentemente, inclusive em grupo de trabalho da Comissão de Assuntos Europeus, recebemos o D-Link, um partido muito ligado ao Bloco de Esquerda, e percebemos a preocupação que eles, apesar de terem um posicionamento muito próximo do Bloco de Esquerda, a preocupação que eles tinham em fazer um tour, passa a expressão, pela Europa, para tentar perceber o posicionamento dos diversos países e dos diversos partidos. Por isso, de salientar a ausência destes dois partidos portugueses. Esta conferência sobre o futuro da Europa e as propostas que vieram por parte dos cidadãos levam-nos a uma responsabilidade e nós já tínhamos discutido também este assunto no passado, sobre a questão da forma como a própria população e os cidadãos em particular analisam aquilo que é o futuro da Europa, mas também o papel da própria União Europeia. É de um desconhecimento brutal tudo aquilo que são os organismos, as funções, as responsabilidades do Parlamento Europeu, da Comissão, do Conselho, e isto reflete-se também e acaba por ter uma consequência direta também no afastamento do próprio cidadão naquilo que é o processo eleitoral para o Parlamento Europeu. E, portanto, logo aqui colocamos a questão da eleição direta, para nós, enquanto Partido Chega, está completamente fora de questão. Não ponderamos sequer isso. Nós acreditamos numa Europa forte, mas de nações fortes e de nações que, com a sua diferença, consigam manter a sua identidade, a sua cultura, as suas tradições e que, com a identidade forte de cada um, poderemos criar, de facto, uma Europa forte, com objetivos comuns que sejam essencialmente no princípio da defesa e também da defesa do espaço europeu. Vivemos uma conjuntura atual que é nova, não se esperava esta guerra estúpida na Ucrânia, mas existem questões que já vêm de há algum tempo para cá a ser uma ameaça ao próprio espaço europeu e que obrigam, obviamente, e para ficar claro, a uma revisão dos próprios tratados. Não apenas aquilo que resulta como propostas que temos aqui à nossa frente, que podem eventualmente determinar a necessidade de alteração dos tratados. Nós concordamos com a criação da Convenção para a revisão dos tratados, até porque consideramos também que vivemos uma época especial, que para além de um pós-Covid que ninguém estava à espera e que ninguém conseguia controlar, para além desta situação da guerra que tem influenciado todo o espaço europeu, vivemos novas realidades que há um ano atrás não se colocavam, como uma redefinição geopolítica do próprio espaço europeu, com o apressar daquilo que foi ou que poderá ser da adesão da Ucrânia. Temos também, no entanto, nos últimos anos assistido a um desvirtuar do espaço europeu
que precisa de uma nova visão europeia, nomeadamente em relação ao processo de fluxos migratórios que vão acontecendo no espaço europeu e que mesmo dentro destes fluxos migratórios a separação daquilo que são os migrantes, os refugiados e separá-los porque não são exatamente uma e a mesma coisa. Os tratados têm-nos imposto até à presente data, e o Chega no Parlamento Nacional tem tomado essa postura, tem-nos imposto até à presente data alguma consequência, mesmo a nível da legislação e da transcrição de diretivas europeias, tem-nos levado a alguns pontos críticos em que a linha da soberania quase que é ultrapassada no nosso entendimento e com o qual nós não concordamos, porque não concordamos com a subserviência excessiva ou subserviência, ponto final, a Bruxelas. Temos tido, inclusive em diversas áreas, atuações que colocam em causa aquilo que deveria ser o princípio da autodeterminação e temos muita atenção em relação a este ponto e daí considerarmos, repito, que deve existir uma ampla discussão, porque aquilo que foi criado com a Conferência sobre o Futuro da Europa foi uma expectativa enorme, e para concluir, foi uma expectativa enorme nos próprios cidadãos que agora não temos capacidade de resposta para muitas das propostas que nos foram colocadas, ajudando ainda mais e alavancando cada vez mais o sentimento de desconhecimento daquilo que é a União Europeia na vida da própria população e a iliteracia que existe em relação a todo este processo. E neste campo, os governos nacionais, e neste caso em concreto aquele que nos interessa, que é o Parlamento Português e o Governo Português, têm muita responsabilidade na forma como não damos a conhecer as instituições, as ferramentas, os mecanismos, e as pessoas nem sequer percebem que grande parte daquilo que é o seu dia-a-dia, hoje em dia, vem emanado do Parlamento Europeu. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pelas questões. Saudar o deputado açoriano Paulo Estevão, que ainda não tinha visto, viu agora. E começando pela resposta, saúde todo, mas o Paulo já o conheço há uns anos. Em relação a esta questão, é a primeira pergunta que veio por parte dos deputados dos Açores, dizer-vos o seguinte: vocês sabem, os senhores deputados sabem, melhor do que nós, que vivemos num país onde esta questão da legitimidade e da representatividade, para ser mais correto, vivemos num país a duas velocidades e a dois tempos. Aliás, o exemplo dos Açores deveria ser um exemplo a nível nacional, incluindo o círculo de compensação, coisa que a nível nacional não acontece, o que faz com que, por exemplo, o deputado Nuno Melo esteja aqui em representação, ou esteve aqui em representação do Parlamento Europeu, porque apesar de ter tido muito mais votos do que vários partidos que entraram no Parlamento, o princípio eleitoral assim determina que ele não teve direito a que o seu partido tivesse representatividade no Parlamento Nacional. Portanto, temos também um problema não só para a representatividade a nível europeu, mas também na representatividade nacional. É um assunto que deve ser ponderado. A questão do maior representatividade através de uns círculos, eu acho que a reforma da lei eleitoral a nível nacional pode nos permitir criar algum consenso entre os diversos partidos, ou pelo menos alguma estrutura para que possamos defender a nível internacional, porque quando não fazemos dentro de casa, nem para fora nos conseguimos organizar. Obviamente, cada um terá a sua posição. Tentando ser o mais sintético possível, quando dizemos que a Europa é um resultado de migrações e que não percebem a questão da identidade da cultura, eu vou-lhe responder, Sr. Deputado, de uma forma muito direta, porque nós não temos problemas de o responder diretamente. É até uma falta de consideração para com a nossa cultura e identidade portuguesa e com zonas, e os senhores gostam tanto de falar de regionalização, de não perceberem que existem de facto princípios comuns no velho continente, mas princípios comuns esses que mantêm as tradições e a cultura e a identidade. E quando não se percebe isso, vindo de um partido que está no governo e que tanta ligação tem ao Partido Socialista Europeu,
que na realidade é quem impõe a subserviência, porque está na mão dos socialistas europeus o poder na Europa, não percebemos absolutamente nada do que estamos aqui a falar. Se não percebe a diferença de identidade e de culturas, de tradições que deve ser mantida, não excluindo, obviamente, aquilo que são as parcerias comerciais e as defesas do Estado e do espaço europeu, não percebemos muita coisa. Quando falamos, inclusive, de questões que nós não queremos ver alteradas e que achamos que, inclusive, atinge a soberania, e a soberania não é apenas de defesa, atinge a soberania e a nossa autodeterminação, olhamos, por exemplo, para as propostas que existem de uma inclusão na parte da educação de alguns conteúdos que nós sabemos onde é que isto vai acabar. Porque sabemos aquilo que tem sido pressionado a nível europeu numa questão de ideologia de género e do marxismo cultural com o qual nós não lidamos. Que é uma imposição que o Partido Socialista Europeu vai tentando minar através dos Estados e sobre o qual nós não iremos conseguir. Para respeitar o tempo, como estão a bater, podemos conversar lá fora e continuarmos a conversa, passando agora para responder à última questão então ao meu colega.